Amém, queridos? Nós vamos aqui então para o tópico de número 2, lembrando que nós estamos estudando, tá? Revista da editora Betel, estamos falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Lições essas que tem como seu comentarista o bispo Samuel Ferreira. E nós vamos falar aqui estamos falando, sobre fidelidade e o temor, características que geram confiança, lição de número 8. E nós vamos entrar aqui no segundo tópico, que fala sobre a fidelidade revela a aliança com Deus. Você que está chegando pela primeira vez, quero já te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, compartilhar, pois tudo isso é importante para nós, pois o YouTube, ele entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso teremos condição de alcançar mais vidas com a propagação do Evangelho. Sem mais delongas, vamos ler o tópico 2. A fidelidade a Deus foi uma das razões para Ananias ter se destacado dos demais judeus em Jerusalém. Essa é uma característica que deve estar presente na prática de quem quer andar com Deus, embora a Bíblia não relate atos específicos de Ananias. A nomeação para um cargo de confiança indica que ele evidenciava fidelidade em sua conduta. Então vamos aqui introduzir esta primeira parte que fala sobre a fidelidade que revela uma confiança em Deus. A fidelidade, ela sempre foi uma marca daqueles que possuem uma verdadeira aliança com Deus. Na Bíblia nós vemos tanto homens como mulheres que permaneceram firmes ao Senhor e demonstraram, através das suas atitudes, que pertenciam verdadeiramente a Ele. Fidelidade não é apenas uma emoção momentânea, mas é uma decisão diária de permanecer obediente, constante e comprometido com Deus e comprometido com a sua verdade. Ananias, ele foi reconhecido por sua fidelidade, porque a sua vida, ela refletia temor, responsabilidade e firmeza espiritual. A sua postura, ela mostrava que ele possuía uma aliança verdadeira com o Senhor. Quem vive em aliança com Deus não se deixa dominar pelas circunstâncias, porque confiança está firmada no Senhor. Então, em um tempo que nós vivemos de instabilidades espirituais, Deus, ele continua procurando pessoas fiéis. É importante entendermos que a fidelidade, ela revela justamente a nossa maturidade, nosso compromisso, a nossa permanência na fé, mesmo quando nós enfrentamos tempos difíceis. Tópico 2.1 vai dizer: Ananias era firme na fé. Ananias era um homem firme e confiável. Mesmo ocupando uma função de grande pressão, não sucumbiu nem se acovardou. Infelizmente, muitas pessoas fracassam, apesar de seu talento e capacidade, por falta de firmeza de propósito. A ordem divina para a Igreja de Cristo é ser firme e constante, porque viver na verdade é uma questão de conveniência. Porque viver na verdade, não é uma questão de conveniência, mas de convicção na fé que abraçamos. Ananias era de fato firme em sua fé, sendo reconhecido por sua integridade e temor ao Senhor. Qualidades que o tornaram confiável para uma posição de liderança. Então, Ananias, ele era firme na fé, como nós lemos aqui. Então, Ananias, ele demonstrava essa firmeza espiritual em sua caminhada, em sua trajetória com Deus. Neemias o descreve como um homem fiel e temente ao Senhor, mostrando que sua fé, ela não era superficial, mas era constante e sólida diante de Deus. Ser firme não significa, ser firme na fé, melhor dizendo, ser firme na fé significa permanecer de pé, mesmo diante, como ele diz aqui, de momentos difíceis, diante de dificuldades, de perseguições, diante de desafios. Infelizmente, a gente precisa dizer que muitos começam bem, mas poucos permanecem firmes até o fim. Ananias não foi reconhecido apenas por iniciar uma caminhada, mas por permanecer firmado nela. Então, a firmeza espiritual, irmãos, ela é essencial para quem deseja viver os propósitos de Deus.
Uma fé instável, ela produz crentes inseguros, mas uma fé firmada em Deus gera a perseverança e a confiança. É importante salientarmos que hoje muitos são influenciados facilmente pela pressão ou pelas pressões que o mundo traz. Mas Deus procura pessoas que não negociam seus princípios por causa de lutas que estão enfrentando. A verdadeira fé, ela permanece firme mesmo quando ela é provada. Lembre daquilo que o apóstolo Paulo, ele escreveu lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando ele disse: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tópico 2.2 vai dizer que Deus é fiel. A Bíblia nos assegura que Deus é fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Sua palavra permanece para sempre. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Sem instabilidade ou variação. E seu caráter é firme e imutável. Deus respeita a aliança estabelecida conosco pelo sangue de Jesus. E nós temos o perdão de nossos pecados. Suas promessas são infalíveis e nele vencemos as provações e os ataques do maligno. Temos a garantia de vencer a morte, de viver para sempre na sua presença. A fidelidade verdadeira e imutável, a fidelidade verdadeira e imutável de Deus, ela nos conforta. Então, é muito importante nós entendemos que a fidelidade de Deus, tá? Ela é perfeita, ela é imutável. Diferente do homem que muitas das vezes falha, o Senhor permanece fiel em tudo. A Bíblia mostra que Deus nunca abandona a sua palavra, nem quebra suas promessas. Está escrito que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito que nele não há mudanças, não há sombra de variações. Ele continua, diz a Bíblia, o mesmo, e ele permanece fiel. Isso significa que mesmo quando o povo falha, Deus continua demonstrando misericórdia e fidelidade. Isso revela que nossa confiança não deve estar nas circunstâncias. E olha, nossa confiança não deve estar baseada em pessoas. Pessoas vêm e vão. Pessoas mudam de comportamento, quando até mesmo não encontram mais um verdadeiro interesse em você. Hoje, infelizmente, o nosso mundo é um mundo voltado por interesse. Você é aquilo que você tem para oferecer. Se você tem para oferecer, você é um tipo de pessoa. Se você não é, você não serve mais para determinadas pessoas. Então, a nossa confiança, ela deve estar em Deus. Nossa confiança deve estar sempre no caráter de Deus, que não muda e que permanece fiel. Fazendo assim, nós não vamos nos escandalizar e não vamos nos surpreender com pessoas que, em certo ponto, dizem ou demonstram ser uma coisa e, em outro tempo, demonstram e mostram ser outro tipo de pessoa. É por isso que John Wesley, ele já dizia que os mesmos que nos aplaudem são os mesmos que nos atiram pedra. Então a fidelidade do Senhor, ela sustenta a nossa esperança. Ele é fiel para cumprir as promessas, fortalecer os cansados, sustentar os que confiam nele e completar a obra que ele começou. Eu acho interessante falar sobre isso. A fidelidade do Senhor, ela sustenta a nossa esperança. A esperança, irmãos, ela está literalmente ligada à fé. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que a esperança que se vê não é esperança, porque como se vai esperar algo que está se vendo? Mas a verdadeira esperança está ligada a coisas que nós não vemos, mas que nós temos a certeza de que Deus colocará em nossas mãos. Então, quando nós entendemos que Deus é fiel, nós aprendemos a permanecer, irmãos, firmes, mesmo sem entender tudo o que estamos vivendo. A fidelidade divina, ela nos ensina a confiar acima das emoções. E aí nós vamos aqui
para o tópico 2.3, para encerrarmos esse vídeo, que vai falar sobre o verdadeiro cristão, que o verdadeiro cristão é fiel. A fidelidade a Deus e aos princípios da sua palavra é fundamental para o nosso relacionamento com Ele. Os salvos em Cristo são chamados fiéis. Os chamados para ensinar a palavra devem ser fiéis. Os obreiros que trabalharam com o apóstolo Paulo eram fiéis. Portanto, nossa fidelidade a Deus deve ser por toda a vida. Infelizmente, alguns se desviam da verdade, amando mais o mundo do que a Deus, como Demas, que foi um companheiro, do apóstolo Paulo. Então vamos fechar aqui esse tópico 2, falando sobre que o verdadeiro cristão ele é fiel. Então o verdadeiro cristão ele demonstra através da sua fé e através da sua fidelidade. Não basta apenas professar o evangelho com palavras, é necessário viver uma vida de compromisso com Deus. E volto a dizer, mesmo diante das adversidades. A fidelidade do cristão, ela aparece nas pequenas atitudes, perseverança de uma vida de oração, compromisso com a palavra, obediência, na integridade, na constância espiritual e no amor pela obra de Deus. Ser fiel é continuar servindo, mesmo quando ninguém vê. É permanecer obediente, mesmo quando surgem dificuldades. É importante entendermos que o verdadeiro cristão ele não vive apenas de momentos espirituais, ele possui uma vida constante diante do Senhor. Não podemos viver pela emoção, não podemos também querer espiritualizar tudo e por tudo, queremos de repente deixar, parar, abandonar. Não, nós precisamos ser constantes diante do Senhor. É isto que Bispo Samuel Ferreira, ele deixa claro aqui. Entendermos que vivemos em uma geração marcada pela inconstância, mas que Deus continua procurando servos fiéis. E quem é fiel no pouco demonstra maturidade para receber maiores responsabilidades espirituais. É importante entendermos que a fidelidade é uma prova visível de que existe uma verdadeira aliança com Deus. Só para nós concluirmos esse tópico, eu ainda quero ressaltar. Fidelidade, ela revela quem realmente pertence a Deus. Ananias demonstrou firmeza espiritual porque sua vida estava alicerçada no temor ao Senhor. Sua constância, ela provava sua aliança com Deus. Ao mesmo tempo, nós aprendemos que a maior referência de fidelidade é o próprio Deus, que jamais falha em suas promessas. Ele espera que os seus filhos também permaneçam firmes, constantes, comprometidos. O verdadeiro cristão, ele não vive de aparência espiritual, mas ele vive do quê? De perseverança. A fidelidade, ela é uma marca daqueles que decidiram permanecer com Deus até o fim. Lembrando que a palavra de Deus diz que aquele que vencer, aquele que permanecer firme até o fim, é que herdará a coroa da vida eterna. Então não adianta começar bem e terminar mal. Pode até começar mal, mas o importante é terminar bem. Deus abençoe.